Como todos vocês sabem, o aliado do mito, o Arthur Lira, presidente da Câmara, pediu a prisão do humorista Danilo Gentili. Atenção, quem pediu a prisão de Danilo Gentili foi o aliado do mito, presidente da Câmara. E esse pedido de prisão foi costurado por trás das cortinas com o senhor Bananinha, com o senhor Carlos Jordi e com o PSDB. Eles no Twitter se dizem defensores da liberdade de expressão. Por trás das cortinas, eles costuram um acordo para prender o cara, certo? Isso tem que ficar bem claro para vocês, né? Faz tempo que o Danilo Gentili ele pega muito pesado com o Bananinha lá no Twitter. Vai lá, dá umas tweetadas em cima do Bananinha. E o Bananinha não ia deixar isso barato. O Eduardo Bolsonaro não ia deixar isso barato. Tinha que ter a vingancinha deles, né? Então eles enviaram este pedido de prisão para o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, vamos ver o que a PGR acha disso. E todos vocês sabem que o Procurador-Geral da República foi colocado em seu cargo também pelo mito, pelo meu presidente. Foi colocado pelo meu presidente na PGR. E o que Augusto Aras pediu? Ele praticamente condenou Danilo Gentili. Vou repetir para você. Augusto Aras, o aliado do mito, praticamente condenou o Danilo Gentili. Primeiro, ele proíbe que o Danilo Gentili, ele pede que o Supremo Tribunal Federal proíba o Danilo Gentili de sair do município onde ele reside. Significa que o Danilo não pode ir até o SBT, até a sede do SBT, os estúdios do SBT, gravar o seu programa. É praticamente uma prisão domiciliar. Então, proibido de sair do município onde reside. Acabou de noite, acabou tudo isso. Aproximar-se menos de 1 quilômetro da Câmara dos Deputados. Como se o cara quisesse ir para aquele antro lá, né? Seja proibido de frequentar as redes sociais. Então, vai tirar todo o poder de comunicação da pessoa. A pessoa se torna um não cidadão, uma não pessoa. É o livro do George Orwell, 1984. Proibido de mobilizar, organizar ou integrar manifestações de cunhos ofensivos a qualquer poderes da República ou de seus integrantes, ou que incitem animosidade das Forças Armadas contra qualquer instituição do Estado. Quem pediu isso ao Supremo Tribunal Federal, fique bem claro para vocês, é o aliado do mito. É Augusto Aras, colocado na PGR. É o Nota 7, o Nota 7 para cima, aquele que é aprovado pelo mestre de Yale, Dr. Nicholas Christakis. Cara, é absurdo, é absurdo. Lembre-se que foi este aliado do mito que, aliás, foi uma das razões para os caras descerem o cacete em cima de mim, me apunhalarem pelas costas, o Nota 7, 7 para cima, foi ele que instaurou o inquérito em cima do próprio gado, certo? Tá aí para vocês lerem. Tá aí o documento oficial para vocês lerem. Foi ele que denunciou o Daniel Silveira, que o gado chora lá, que tava lá na prisão. Ô, mito, me solta, mito, me solta. Tá lá apodrecendo na prisão. Foi denunciado pelo PGR. A prisão dele foi referendada por Cássio Nunes, o 100% alinhado pelo mito colocado no Supremo Tribunal Federal. Quem pediu a prisão, quem pediu para Sarah Winter continuar na cadeia foi o PGR, o aliado do mito, o Nota 7, 7 para cima. E quando você esfrega essas verdades na cara do gado, eles ficam com as bochechas rosadas, porque aí eles começam a ver, puxa vida, o Nando Moura sempre teve razão quando falava disso. Desde setembro de 2019 o Nando falava exatamente isso. Né? O inquérito das fake news, que se originou no Supremo Tribunal Federal, ele vem de uma interpretação absolutamente absurda do regimento interno do Supremo, que transforma todo o território nacional, todo o Brasil, em jurisdição do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal ele é vítima, ele é investigador e julgador. Eu, Danilo, André Guedes, sempre criticamos isso, sempre.
E o que os canalhas da Gadolândia fazem? Eles tentam inverter, como se a gente sempre defendesse o inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. Porque a verdade para esses caras não importa mais nada. Só o cinismo absoluto. Ao mesmo tempo que eles, por trás das cortinas, vão lá e pedem a prisão do humorista, vão lá no Twitter dizendo que defendem a liberdade de expressão e que é o humorista que defendeu o inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. Vocês compreendem o tamanho do cinismo satânico que esses demônios têm? Não é possível que as pessoas não enxerguem isso, cara. Não é possível, né? E olha só. O que você faz para frear este abuso do Supremo Tribunal Federal? Porque, na minha opinião, isso é um abuso gigantesco. Dentro da Constituição, o que você faz? Você instaura uma CPI para que se investigue esses atos administrativos. Era a CPI da Lava Toga. Você é testemunha o quanto esses caras me apunhalaram, o quanto esses caras me difamaram porque eu defendi a CPI da Lava Toga. Faltava uma única assinatura para essa CPI acontecer. Por que ela não aconteceu? Porque Flávio Bolsonaro se uniu junto com os petistas para ameaçar os outros senadores para retirarem as suas assinaturas. Faltava uma única assinatura que era dele e não aconteceu. Quem instaurou esse inquérito da CPI das fake news foi o Dias Toffoli, que sem o sorteio de juízes colocou lá Alexandre de Moraes. Por que o gado não fala nada a respeito de Dias Toffoli? Porque Dias Toffoli se tornou o novo aliado do mito. Esse é o cinismo, cara. Esse é o cinismo absoluto desses caras. Esse é o cinismo absoluto. Destruíram a CPI da Lava Toga. Destruíram a CPI da Lava Toga e hoje eles são vítimas, eles que são os peões, Daniel Silveira, Carlos Jodi e tudo mais, são vítimas daquilo que o próprio PGR, aquele lá indicado pelo mito, que o Bananinha diz que é muito bom, que é ótimo, que é excelente, ele que pede a prisão, ele que vai lá e denuncia, ele que fala para a senhora Sarah Winter ficar mais na cadeia. O cinismo bolsopetista, ele é a coisa mais nojenta que você pode imaginar. Por exemplo, ontem Carlos Bolsonaro estava no seu Twitter dizendo que o seu pai sempre defendeu a vacina. Vejam só, sigam a ordem cronológica dos fatos para não cair em narrativas. Presidente Jair Bolsonaro nunca foi contra a vacina, como dizem os canalhas. Mas não é possível, bicho. Não é possível. E a verdade não significa mais nada para esses caras. Né? É como um livro do George Orwell, 1984. Nunca estivemos em guerra com a Lestásia, agora é a Eurásia. Sempre estivemos em guerra com a Eurásia. Nunca estivemos em guerra com a Eurásia, era sempre com a Lestásia. Esqueçam tudo, aí muda. Meu irmão, o cinismo perverso e satânico dessa família. Aí vem o Flavinho Bolsonaro e dizer o seguinte, ele coloca no seu Twitter o seguinte: vacinas para gerar empregos. Nos próximos 2 meses vacinaremos dezenas de milhões de brasileiros. E aí está aqui Bolsonaro, nossa arma é a vacina. É ou não é um cinismo absolutamente satânico? E ontem eles estavam lá, o governo estava lá mendigando auxílio da China. Não era vacina do Dória e tudo mais. Ele vai lá e vacina a própria mãe com a vacina do Dória. E pede pro cara escrever Oxford no cartão de vacinação. Mas pelo lote você via que era a vacina do Dória. É um cinismo satânico, brother. É um cinismo satânico desses caras. A verdade não importa mais nada para esse gado imundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles usam a Bíblia, a palavra do Senhor, só como propaganda política, mas são servos do diabo. Servos do diabo. Aí estava aqui, ó, esses canalhas dos hipócritas, fazendo um vídeo, canal Hipócritas, aqui, ó, fazendo esse vídeo aqui, ó. Vou ver aqui com vocês. Danilo Gentili se ferrou. Se ferrou. Vamos manter a monetização do vídeo. Mas a verdade é que ele se deu mal, pessoal. Né? Bem feito. Quando os bolsonaristas, como eles gostam de classificar, né, estavam sendo atacados e presos, ele não falou nada. Eu acho até que ele concordou, na verdade. Agora tá aí. A censura chegou até ele. Tem mais é que se ferrar. Você não concorda comigo?
Eu espero que não. Aí ele usa esse cinismo falando, não, eu defendo a liberdade do Danilo Gentili. E, ó, detalhe, esse boné aqui que ele está usando, né, aqui no começo, foi dado pelo Danilo Gentili para ele, canal Hipócritas. Quando ele foi lá na festa de aniversário do Danilo Gentili, lamber muito o saco para conseguir uns views, uns likes, uns inscritos, porque são mendigos de like, né? Aí eu escrevi em comentário fixado, nesse vídeo deles mesmos, o seguinte... Eles fixaram lá, né? Achando que o gado iria me atacar. Eu falei, seu verme do caralho. Quem não falou nada foi o Mito. Quem não falou nada da prisão de Daniel Silveira foi o Mito, certo? Quem ofereceu denúncia ao Daniel Silveira foi o PGR, foi Augusto Aras, indicado pelo Mito. Quem referendou a prisão foi Cássio Nunes, do Supremo Tribunal, escolhido pelo Mito, o nome do Centrão. Como Ciro Nogueira falou, aquele que é denunciado na Lava Jato, né? Quem pediu a prisão do Danilo Gentili foi Arthur Lira, nome escolhido pelo Mito. Quem melou a CPI da Lava Toga, que investigaria estes abusos, foi o filho do Mito, Flávio Bolsonaro. Vocês se lembram ele lá no Terça Livre junto com Gengivão e toda essa turma, Bergado, Gadiza, Barga da Bárbara, do canal Te Atualizei, a boca de caçapa. Mano. Inclusive, este boné que você está usando, quando foi na festa dele, puxar o saco e lamber umas bolas. Rir de canalhas como vocês que defendem as indicações do Mito, que pedem a prisão de vocês mesmos. São os indicados do Mito que pedem a prisão de vocês mesmos, busca e apreensão de vocês mesmos, aí do canal Hipócrita, que foi o que o Danilo fez. Tava lá busca e apreensão do Jordi e o Danilo riu. Por quê? Porque é o cara que estava defendendo o Aras, porque era o cara que estava defendendo todo esse cinismo aqui. Era o cara que estava junto com o Flávio Bolsonaro, melando a CPI da Lava Toga, que hoje pede a prisão dele por trás das cortinas, através de Arthur Lira, que é o aliadão do Mito hoje. Então, rir de canalhas como vocês que defendem as indicações do Mito, que pedem a prisão de vocês mesmos, é dever. E foi só isso que o Danilo fez. Cinismo satânico, venderam a alma pro diabo, canalhas. E foi isso que eles fizeram. Vocês se lembram do vídeo desses hipócritas aqui, junto com Roberto Jefferson, um mensaleiro. Esse é o cinismo satânico que esses caras fazem. Né? É um jogo de tesouras, eles fingem ser adversários. Os peões, é claro que nesse jogo de tesoura, todos esses peões têm as cabeças cortadas ali, como Daniel Silveira, como Sarah Winter, como Gengivão. O Mito não tá nem aí. O Mito não tá nem aí. O poder que ele quer é muito maior do que isso. Ele não estava lá comemorando, colocando a foto do Lewandowski, comemorando a suspeição da Lava Jato. É este Supremo Tribunal Federal que vai, inclusive, acabar completamente com a Lava Jato. Se tivesse acontecido uma CPI da Lava Toga, será que isso estaria acontecendo hoje? Será que se tivesse um nome como o Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, será que isso estaria acontecendo hoje? Esse é o cinismo desses caras. E aí os caras vêm perguntar, e aí, Lula ou Bolsonaro? Como é que você escolhe entre Hitler e Stalin? É humanamente impossível escolher entre essas duas desgraças. Ou existe um terceiro nome forte com possibilidade, ou não tem mais país. Simples assim, não tem mais país, certo? Então, o que me enoja, bicho, o que me deixa realmente revoltado é esse cinismo desgraçado. E tá aí, Danilo Gentili já está praticamente condenado com aquilo que o PGR pede. Aí quem pode salvar Danilo Gentili? É o Supremo Tribunal que nós pedimos a Lava Toga, que nós fomos favoráveis à Lava Toga. É isso. Esse é o cinismo. Só quem pode salvar Danilo Gentili agora é o próprio Supremo Tribunal Federal, porque todos os aliados do Mito pediram a sua prisão. Vocês estão entendendo? É um cinismo satânico, brother. É um cinismo satânico desses caras. Né? E falar isso que eu estou falando para vocês aqui, eu corro sério perigo de vida, sim. Aliás, né, as pessoas pediram aqui, comentaram diversas vezes, a saída para esse... O cara falou assim, e aí, meu, tem esperança no Brasil?
Onde está a esperança do Brasil? Está no aeroporto. A saída para o Brasil é o aeroporto. Se eu não tivesse saído deste país para estudar, para conseguir montar o meu pé de meia, eu não seria ninguém. São as últimas 48 horas para você participar. Talvez seja a última coisa boa que eu ofereço para vocês aqui. Então participem. São as últimas 48 horas, tá? É isso. É o país do cinismo, é o país dos hipócritas e de um povo cretino, de um povo absolutamente abobado que vai de idolatria em idolatria. O gado é o mesmo, só muda o boiadeiro. Lula, Bolsonaro, mas o gado permanece o mesmo.